Olá! Hoje vamos falar sobre as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Os direitos humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização, universalização da dignidade humana. As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência de graves violações desses direitos em consequência da exclusão social, econômica, política e cultural, que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, múltiplas formas de violência contra a pessoa humana. Essas contradições também se fazem presentes no ambiente educacional, nas escolas, instituições de educação superior ou outros espaços educativos. Reconhecer e realizar a educação como direito humano e a educação em direitos humanos como um dos eixos fundamentais do direito à educação exige posicionamentos claros quanto à promoção de uma cultura de direitos. Uma educação que se comprometa com a superação do racismo, sexismo, homofobia e outras formas de discriminação correlatas e que promova a cultura da paz e se posicione contra toda e qualquer forma de violência. A ideia de direitos humanos diz respeito a um conjunto de direitos internacionalmente reconhecidos como direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, sejam eles individuais ou coletivos, transindividuais ou difusos, que se referem à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. A política dos direitos humanos pretende fazer cumprir os direitos humanos que estão preconizados e trabalhar pela sua universalização, e os princípios da contemporaneidade, da solidariedade, da singularidade, da coletividade, da igualdade e da liberdade. Nos anos 60, 70, o amplo processo de implantação de ditaduras militares na América Latina, mediante fortíssima repressão, censura, prisões, desaparecimento e assassinato de milhares de opositores e opositoras aos regimes ditatoriais, representou um retrocesso nas lutas por direitos civis, sociais e políticos. Neste período, o Brasil, embora também vivenciando a experiência da ditadura militar, tornou-se signatário em 1966 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Mas, apesar da assinatura desses documentos, o tema dos direitos humanos no Brasil só ganhou mais evidência nas agendas públicas ou nas ações populares, a partir das lutas e movimentos de oposição ao regime ditatorial. É a partir então de 2003 que a educação em direitos humanos ganha então o Plano Nacional, revisto em 2006, aprofundando as questões do Programa Nacional de Direitos Humanos e incorporando aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Esse plano se configura como uma política educacional do Estado, voltada para 5 áreas: educação básica, educação superior, educação não formal, mídia e formação de profissionais do sistema de segurança e justiça. Em linhas gerais, pode-se dizer que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ressalta os valores da tolerância, do respeito, da solidariedade, da fraternidade, da justiça social, da inclusão, da pluralidade e da sustentabilidade. Ainda hoje, porém, é possível constatar uma grande dificuldade na consolidação de uma cultura social de direitos humanos,
devido aos preconceitos presentes em nossa sociedade, marcada por privilégios e pouco afeita aos compromissos assumidos nacional e internacionalmente. Não se pode ignorar a persistência de uma cultura construída historicamente no Brasil, marcada por privilégios, desigualdades, discriminações, preconceitos e desrespeitos. Sobretudo em uma sociedade multifacetada, pluri como a brasileira, essa herança cultural é um obstáculo à efetivação do Estado democrático e de direito. Assim, considera-se que a mudança dessa situação não se opera sem a contribuição da educação realizada nas instituições educativas, particularmente por meio da educação em direitos humanos. Assim, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos define a educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional, que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões. Primeira, a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre os direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local. B. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. C. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. D. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações. O parecer SEB 7 de 2010 recomenda que o tema dos direitos humanos deverá ser abordado ao longo do desenvolvimento dos componentes curriculares com os quais guardam intensa ou relativa relação temática, em função de prescrição definida pelos órgãos do sistema educativo ou pela comunidade educacional, respeitadas características próprias da educação básica que a justifica. No ambiente escolar, portanto, as práticas que promovam os direitos humanos deverão estar presentes tanto na elaboração do projeto político-pedagógico, como na organização curricular, no modelo de gestão e avaliação, na produção do material didático-pedagógico e também na formação inicial e continuada dos profissionais da educação. A educação em direitos humanos tem por escopo principal uma formação ética, crítica e política, referenciada na formação de valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, principalmente servindo-se de referencial ético e político para as reflexões do modo de ser individual, coletivo e institucional. A formação crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes com os direitos humanos. A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos. Sob essa perspectiva, promoverá-se-á o empoderamento de grupos e indivíduos que hoje estão situados à margem de processos decisórios e a construção de direitos, favorecendo a sua organização e participação na sociedade civil. Vale lembrar que esses aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e das aproximações entre os sujeitos biopsicossociais, históricos e culturais diferentes, e bem como as suas relações com o Estado. A educação em direitos humanos será oferecida, então, de acordo com os seguintes princípios. Primeiro, dignidade da pessoa humana, dignidade humana, relacionada a uma concepção da existência humana fundada em direitos.
Segundo, igualdade de direitos, né, ligada à ampliação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos, cidadãs, com vistas à sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual, biopsicossocial e local de moradia. O reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, enfrentando preconceitos e discriminações, garantindo-se que as diferenças não se transformem em desigualdades. Dessa forma, igualdade e diferença são valores indissociáveis que podem impulsionar a equidade social. Além disso, também deverá ser oferecida segundo o princípio da laicidade do Estado, respeitando todas as crenças religiosas, assim como as não crenças. O Estado deve manter-se imparcial diante dos conflitos e disputas do campo religioso, desde que não atentem contra os direitos fundamentais da pessoa humana, fazendo valer a soberania popular em matéria de política e cultura. O Estado, portanto, deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa do país, sem praticar qualquer forma de proselitismo. Além disso, também devemos promover a democracia na educação, pois o ambiente educacional implica na participação de todos os envolvidos na construção do processo educativo. A transversalidade, vivência e globalidade, lembrando que os direitos humanos devem ser trabalhados a partir do diálogo interdisciplinar. Como se trata da construção de valores éticos, é necessária a adoção de estratégias metodológicas que privilegiem a construção desses valores. A educação em direitos humanos também deve respeitar, estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e a utilização democrática por todos, promovendo a sustentabilidade socioambiental. A pessoa ou grupo social precisa se reconhecer como sujeito de direitos, ao mesmo tempo em que é capaz ou se torna capaz de reconhecer e respeitar os direitos dos outros, né? Desenvolvendo uma sensibilidade ética nas relações interpessoais, nas quais cada indivíduo seja capaz de perceber o outro em sua condição humana. O ambiente educacional diz respeito não apenas ao meio físico, mas envolve também as múltiplas interações que se realizam no interior e no exterior da instituição de educação. Compreende, então, espaços e tempos que se desenvolvem intra e extramuros escolares e acadêmicos, exemplificados pelas aulas, pelas relações interpessoais estabelecidas entre as diferentes pessoas e seus papéis sociais, e relaciona-se aos processos educativos abrangendo ações, experiências, vivências de cada um dos participantes, as múltiplas relações com o entorno, as condições socioafetivas, as condições materiais, a infraestrutura para a realização de propostas culturais educativas. Lembrando que esse tipo de educação só é possível na interação da experiência individual e coletiva. Sendo assim, não é possível ensinar direitos humanos apenas em textos, declarações e códigos. Na verdade, trata-se de um processo que se constrói nas vivências e relações dos sujeitos, na relação com o meio ambiente, nas práticas pedagógicas e sociais no cotidiano e também nos conflitos sociais, constituindo-se assim no modo de orientação e condução da vida. A educação em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais da educação básica. A educação em direitos humanos, além de ser um dos eixos fundamentais da educação básica, também deve orientar a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, também deve estar presente na elaboração do projeto político-pedagógico, na confecção de materiais didáticos, no modelo de gestão e na avaliação das aprendizagens. Lembrando que a prática escolar deve ser orientada assegurando o seu caráter transversal, uma relação dialógica entre os diversos atores sociais.
Os estudantes devem ser estimulados para que sejam protagonistas da construção de sua educação, com incentivo, por exemplo, do fortalecimento de sua organização estudantil em grêmios escolares ou em outros espaços de construção coletiva, participando sempre, promovendo sempre a participação ativa dos estudantes, como construtores dos seus conhecimentos, mas uma participação problematizadora, interativa, participativa e dialógica. Os estudantes podem participar, por exemplo, da construção de normas de disciplina, da elaboração da organização da escola, podem ajudar a discutir questões relacionadas à vida da comunidade, tais como problemas de saúde, saneamento básico, educação, moradia, poluição, etc. É importante trazer para a sala de aula exemplos de discriminações e preconceitos comuns na sociedade a partir de situações problema e discutir formas de resolvê-las. Também é muito importante tratar datas comemorativas que permeiam o calendário escolar de forma articulada com os conteúdos dos direitos humanos. Tratar as datas comemorativas que permeiam o calendário escolar de forma articulada com os conteúdos dos direitos humanos de forma transversal, interdisciplinar e disciplinar. Trabalhar os conteúdos curriculares integrando-os através das diferentes linguagens musical, corporal, teatral, literária, plástica, poética, entre outras, mas lembrando sempre com metodologias participativas e problematizadoras. Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido bem essa resolução. Muito obrigada a todos e bons estudos!